Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28. As Escrituras Sagradas nos dizem assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Poderoso esse texto sagrado em que o Senhor Jesus, ele entra em confronto direto com um espírito maligno aqui em Cafarnaum. O texto diz que eles entraram em Cafarnaum, versículo 21, e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. A sinagoga era um lugar de reunião dos judeus, e havia sinagogas espalhadas por aquelas áreas. E em Cafarnaum também havia uma sinagoga onde era ensinada a Torá, onde era ensinada a lei de Deus, e Jesus foi ali com o propósito de ensinar, porque esse era o ministério de Jesus, né? Um dos ministérios bem específicos de Jesus era o ministério de ensino. Jesus estava constantemente ensinando a palavra de Deus, ensinando o evangelho. E o texto diz, no versículo 22, que todos ficaram maravilhados da doutrina de Jesus, e o motivo disso é porque ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, ou seja, Jesus ensinava na sua própria autoridade. Ele não ensinava fazendo citações dos rabinos da sua época, nas escolas de ensino da sua época, mas ele ensinava na sua própria autoridade. A gente vê isso, por exemplo, quando ele começa a falar ali em Mateus, na bem-aventurança: Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, ele tem autoridade para ensinar, ele diz: Eu, porém, vos digo, e ele insere a doutrina do reino de Deus, ele traz a verdade do reino de Deus, ele ensina na sua própria autoridade, e é por conta disso que ele causou tanto espanto, tanta admiração naquelas pessoas que estavam acostumados com os ensinos dos escribas, cheios de citações dos rabinos da sua época. E aí o texto continua dizendo, versículo 23, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, que bradou: Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, aqui agora nós já temos essa oposição maligna, esse espírito maligno que veio, que apareceu ali na sinagoga para confrontar Jesus, para confrontar o ensino de Jesus, para confrontar o ministério de Jesus. Sempre que a obra de Deus é feita, sempre que há a manifestação do ensino bíblico, o nosso adversário, o inimigo, ele vai sempre se opor. De alguma forma, ele vai criar algum tipo de resistência, algum tipo de oposição. A Bíblia diz que ele resiste à palavra de Deus, a tentativa do inimigo é roubar a semente da palavra que é plantada nos corações, e aqui o inimigo veio para confrontar Jesus na pessoa desse espírito maligno, né? Esse espírito maligno que veio ali na sinagoga e que bradou em alta voz, né? Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder, bem sei quem és. E qual foi a resposta de Jesus? A Bíblia diz que Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Jesus não deu papo para o inimigo, Jesus o repreendeu e mandou que ele saísse daquele homem. Isso é muito interessante, porque apenas em uma ocasião, Jesus ele faz alguma pergunta para aquela legião de demônios, quando pergunta qual é o teu nome, e ele diz legião, porque somos muitos, né? E somente nesse momento que Jesus estabelece alguma comunicação com aqueles espíritos malignos que possuíam aquele homem. Mas nesse caso aqui, e na maioria dos casos, Jesus não conversa muito com esses espíritos. Simplesmente ele o repreende e ele manda sair, ele manda que saia, né? Isso é uma lição muito preciosa para nós,
porque nós não precisamos também ficar de papo com o inimigo, nós não precisamos ficar de papo com o adversário, até porque o inimigo, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, né? E a sua estratégia continua a mesma, enganar, a sua estratégia continua a mesma, mentir, né? Ele começou a sua rebelião contra Deus aqui na terra com a mentira. Ele semeou a semente da desobediência no coração dos seres humanos com mentira e engano. E ele continua fazendo isso. Por isso, as Escrituras Sagradas nos orientam que nós não precisamos ficar de conversa com o nosso adversário. Simplesmente, em confrontos como esse, a melhor coisa a fazer é fazer como Jesus fez aqui nesse caso, repreender o demônio e mandar que saia no poderoso nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus também nos deu autoridade no seu nome para expulsar demônios, né? Curar enfermos e expulsar demônios. O texto diz, então, o espírito imundo, agitando-o violentamente, ou seja, agitando o homem violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Aparentemente, parecia que ele não ia sair, né? Como se aquele espírito imundo que agitou aquele homem com tanta violência depois de receber a ordem de Jesus para que saísse daquele homem, parecia que ele não ia sair, porque ele agitou o homem com violência, né? É como se fosse um grito de desespero do inimigo. Ele não queria perder aquele território, daquele corpo humano, então ele brada com violência, ele agita o homem com violência, ele grita com violência, mas o texto diz que ele saiu dele, ele saiu do homem, ele teve que sair, mesmo fazendo todo essa algazarra, ele teve que sair. Isso acontece até hoje, muitas vezes, quando estamos em um confronto direto com o espírito imundo que está possuindo uma pessoa e que a ordem é dada para que ele saia, muitas vezes ele pode agir com violência, agitar o corpo da pessoa, ou ter reações parecidas a esta aqui que é descrito nesse texto de Marco, mas nós precisamos nos manter firme na palavra e o espírito também terá que sair. O texto diz então, no versículo de número 27, todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Eles achavam que era uma nova doutrina, né? E ele diz: com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Exatamente. Os espíritos imundos têm que obedecer ao Senhor Jesus, têm que obedecer ao nome poderoso do Senhor Jesus, ao nome que está sobre todo nome, ao nome que está sobre todo nome. Diante desse nome, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, ao nome que está sobre todo nome. Os espíritos malignos precisam se submeter e têm que sair, né? Jesus fala sobre isso quando os discípulos voltaram se alegrando, dizendo: Senhor, em teu nome, né, os demônios se submetem, em teu nome. Jesus diz: olha, eu vi Satanás cair como um raio. No entanto, não se alegrem porque os demônios se submetem, mas se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida, está escrito nos céus. Então, essa é a nossa alegria, na verdade, ter o nosso nome escrito no livro da vida, ter o nosso nome escrito nos céus. Mas sempre que houver esses confrontos, nós precisamos crer na palavra de Deus, porque ela diz que no nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, os espíritos malignos precisam se submeter, eles têm que obedecer. E aí o texto, verso 28, diz que correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Embora não fosse essa a intenção de Jesus, embora não fosse esse o motivo porque Jesus expulsou aquele espírito maligno, mas de certa forma todos acabaram sabendo daquilo, aquela notícia correu e a fama de Jesus correu por todas aquelas direções. A verdade é que Jesus libertou aquele homem que estava possuído por demônios, ele foi liberto, ele foi curado, e isso mostra também o amor de Deus. Deus deseja que todos os seres humanos, todas as criaturas humanas tenham plena libertação. Deus deseja que cada ser humano seja liberto de toda opressão, de tudo aquilo que oprime, que fere, que machuca, que degrine a imagem de Deus na vida do ser humano. Deus deseja que estas pessoas sejam libertas e em Jesus Cristo isso é totalmente possível. Em Jesus podemos ser completamente libertos de tudo aquilo que no passado nos oprimia, nos acorrentava, nos mantinha encarcerados. Em Jesus Cristo nós podemos ser totalmente livres de toda e qualquer opressão maligna. Então, se você se sente em algum momento ou já se sentiu vítima de alguma opressão maligna ou mesmo possessão maligna, creia em Jesus, no poder do nome de Jesus, no poder de Jesus. Você pode ser totalmente livre, você pode ser totalmente liberto de tudo aquilo que lhe escravizava, que lhe mantinha preso, de toda a opressão maligna. Você recebeu do Senhor Jesus, pela fé nele,
a autoridade, no nome de Jesus, para expulsar, para expelir espíritos malignos. Creia nisso, essa é a verdade de Deus para a sua vida, essa é a verdade de Deus para a sua casa. Que você e sua família experimentem plena libertação, que você e sua família experimentem plena liberdade no Senhor e que toda e qualquer opressão do mal, toda e qualquer opressão das trevas caia por terra, no poderoso nome de Jesus. Entenda que você tem à sua disposição as armas espirituais, a arma da palavra de Deus, como diz Efésios 4:17 e Hebreus 4:12, Efésios 6:17, perdão, e Hebreus 4:12. Você tem a arma da verdade, você tem a arma da fé, você tem a arma da couraça da justiça, você tem toda a armadura de Deus à sua disposição, você tem as armas espirituais, né, da oração, do jejum, todas essas armas espirituais que Deus concede aos servos dele para vencer as batalhas espirituais e para vencer todo e qualquer confronto com o inimigo. Você é mais que vencedor ou vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que esta palavra de meditação, de reflexão, seja guardada no seu coração, mesmo diante dos confrontos mais terríveis com as trevas. Em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Você pode vencer toda e qualquer oposição no poderoso nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor cubra você e a sua família com o sangue de Jesus, toda opressão contra a sua vida caia por terra, que você receba a cura em seu corpo, em suas emoções, em sua alma, em sua mente, em seu espírito, que você seja completamente curado, curada em nome de Jesus, e que todo tipo de opressão do mal contra a sua vida ou sua família caia por terra no poderoso nome de Jesus. Deus te abençoe, te unja, te dê coragem e ousadia no poderoso nome de Jesus. Shalom, shalom, graça e paz.